A gente tá numa série de lives aí falando sobre indicação, como a gente trabalhar com indicação, como a gente ter mais cliente por indicação, como vender com indicação. Afinal de contas, é um dos maiores meios ou formas que a gente ainda obtém cliente, né? Que a grande maioria das pessoas do nosso segmento, arquitetos, engenheiros, né? Profissionais de decoração, marcenarias, a grande maioria ainda obtém por indicação. Né? Não é a única forma, e eu vou falar sobre isso também, mas ainda tem muita gente trabalhando só com indicação e tá tudo bem, tá? Tem muita gente que tem lá um Instagram e quase não publica e tem cliente, né? Pensem um pouco se não faz sentido isso aí. Tem algumas pessoas profissionais, amigos de vocês, se não é vocês, mas tem amigos, tem colegas tal, que só trabalham com indicação, postam uma, duas coisinhas, mas não faz muito sentido, não precisa, porque a rede, a indicação é tão forte que eles nem precisam trabalhar com mídias sociais. Não quer dizer que isso é certo, não quer dizer que esse caminho é o mais correto para onde está indo o mercado agora. Mas tem muita gente que está fazendo isso. Com certeza vocês têm cliente por indicação, né? Quem aí não tem cliente por indicação? E a ideia de a gente falar nessas 3 lives um pouco sobre indicação é como a gente entender um pouco melhor a indicação, como que esses nossos clientes vêm por indicação, como que a gente pode fortalecer essa nossa rede e como a gente daí pode usar a tecnologia para nos ajudar, né? Ontem, então, de repente, se alguém aí não me conhece, que está online ou que vai assistir depois, eu sou Priscila, sou arquiteta, sou mentora para arquitetas e eu tenho como missão, além da minha missão profissional como arquiteta, no meu escritório, que é ajudar os meus clientes a transformar os seus sonhos em realidade, eu tenho uma missão que eu acredito e eu gosto muito e me sinto muito realizada, onde eu posso compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi com outros profissionais e com outras pessoas, e aí todo mundo vai crescendo junto e a gente vai alcançando um próximo nível profissional, né? Porque o mercado hoje tem novos desafios, demanda de novas necessidades e a gente precisa estar em constante evolução, não só técnica, como gerencial, como operacional, como marketing. Quem já está no mercado há um pouco mais de tempo sabe que tem coisas que a gente fala hoje que a gente não falava há 3 a 5 anos atrás, né? E fortalecer uma rede de indicação, falar sobre indicação, é uma coisa que já existe há muito tempo, mas agora a gente precisa lidar com isso de uma outra maneira, talvez, né? A gente precisa ver isso de uma outra maneira. Desculpem. Então, ontem a gente falou um pouco, só pra gente dar uma ajustada, assim, uma alinhada. Ontem a gente falou um pouco o que é indicação. E eu pedi para as pessoas que assistiram a live para pensarem assim: quando é que você indica alguém ou alguma coisa? Então, você foi bem atendido num restaurante, você foi atendido muito bem por um profissional, um dentista, um médico, enfim. E aí, quando você para pensar, quando você indica. Você indica quando você se sente seguro, talvez, quando você tem né, você recebeu um atendimento, você se sentiu confortável, que a pessoa entendeu o que você realmente precisava e resolveu o seu problema. É isso que o cliente pensa de você quando ele indica. Ele criou uma empatia com você, ele se tornou o seu fã e automaticamente ele vai indicar. A indicação é o alto escalão, é o que mais ajuda a gente a crescer o nosso negócio. Eu falo e repito, e nos meus treinamentos, na mentoria, eu falo cada vez mais. Quando a gente tem clientes que vêm de indicação, a venda é muito mais fácil e muito mais simples. Ela já vem tipo 50% feita, porque alguém já falou bem de você. E é muito melhor, isso se chama um pouco de prova social, né? Não é um depoimento que a pessoa que tá lá exposto num site, que tá lá no teu Instagram, né? Você não mandou, não compartilhou, mas um depoimento, uma prova social de um cliente teu falando bem de você para outra pessoa, querendo ou não, é um depoimento, é uma prova social, não é você falando bem de você mesmo. Porque isso pode, em algumas vezes, ser né? A pessoa está se vangloriando, estou dizendo que eu sou um bom profissional. A partir do momento que outra pessoa fala isso de você, isso é uma prova social
E isso passa a ter muito mais peso. Isso é o que a indicação faz. A indicação, ela é outra pessoa falando bem de você. Então, ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre parar e entender qual é o processo do seu cliente. E aí eu fiz uma pergunta e vou fazer hoje de novo, vai que tem outras pessoas para vocês pensarem aí. Entender como esse cliente, entender o processo inteiro de como que ele se conecta com você, de todo o processo de atendimento, do que a gente fala de jornada do cliente tecnicamente, né? É uma jornada do cliente, porque o que conecta hoje as pessoas, e eu falei ontem sobre cliente, sobre indicação, é conexão e é emoção, não é técnica. A técnica, claro, né? Se você não sabe resolver um problema, você, na verdade, acaba não atendendo a necessidade do cliente. Mas o objetivo é conectar as pessoas pela emoção. E aí a minha pergunta, a pergunta que eu fiz ontem e vou repetir hoje é assim: quantos clientes de vocês vêm de indicação? O Gabriel já falou aqui que quase 100% são de indicação, né? Vocês medem isso ou vocês acreditam ser, né? Vocês perguntam para as pessoas quando vocês vão atender se elas vieram até você por indicação, se elas vieram da mídia social, se elas vieram do Google. Vocês conseguem medir isso hoje? Vocês acreditam que a maioria é indicação, mas quanto é isso de indicação? Vocês perguntam mesmo ou vocês deduzem? Por que é importante a gente, vocês podem até escrever aí pra gente ir compartilhando. Por que é importante a gente medir, eu falo. Então, registrar isso, pergunte, registre, deixe anotado, para daqui a pouco você começar, putz, de 10 orçamentos que eu fiz esse mês, 6 vieram de indicação. De 10 orçamentos que eu fiz, fechei todos e todos vieram de indicação. Até para você ter essa certeza que a indicação te facilita, né? E o que esses clientes que estão te indicando estão falando? Porque se facilita, é porque eles estão falando, né, teoricamente, alguma coisa de bom. E qual é essa tua parte boa que os outros estão falando e automaticamente vai trazendo outros? Porque iguais trazem iguais, vamos dizer assim, né? Tipo, semelhantes atraem semelhantes. A Claudinha tá falando aqui que pergunta sempre quando vai fazer um orçamento. A gente também pergunta lá no escritório. A gente pergunta, e aí a gente pergunta, quem é que por uma acaso te indicou? Parece bem simples, mas assim, pra gente não esquecer de fazer, né? De quem é que você indicou? Quem me indicou foi a Maria. Nossa, Maria. Daí você começa, nossa, como tá a Maria? Tudo bem? Nossa, Maria, a gente fez um projeto pra ela faz um tempo já, a Maria, que é casada com fulano, né? E aí você já vai conectando com a pessoa. Então tem a ver com conexão, tem a ver com empatia, tem a ver com entender o cliente. E se ele já veio de uma indicação, alguém já falou coisas sobre você. E é legal a gente entender de quem que ele veio, porque daí você já sabe qual é o semelhante que você está atraindo. Se ele veio lá porque ele é amigo da Maria, né? Eles são próximos lá da Maria, que você fez uma casa lá 3 anos atrás, ou há 1 ano, há 6 meses, não importa. Você já começa, opa, a Maria era mais ou menos assim. Então, provavelmente você está atraindo semelhantes. Percebam se isso não está acontecendo. Isso é importante para gestão, para orçamentação, né? Para entender o perfil do cliente, tem a ver com um pouco de outras coisas. Mas faz muito sentido, né? Mas claro que a gente também tem que estar em mídias sociais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, porque quem não é visto não é lembrado. E mesmo que alguém te indique, hoje 85% das compras, claro que não é isso só de arquitetura ou de engenharia ou de design, não acontece talvez nessa proporção, mas o que eu quero ilustrar assim é que hoje 85% das compras acontecem a partir de uma consulta no Google ou na internet. Então, por mais que a pessoa te indique, o teu cliente indique você e ele fale, fui lá, fui atendida, né, pela Claudinha, pelo escritório, que foi tudo ótimo, foi maravilhoso e tal, provavelmente a pessoa com quem ela falou vai dar uma consultadinha. Ele vai dar uma olhadinha na internet, vai dar uma olhadinha no Instagram, vai procurar você no Google. O que a gente faz, qual é o nosso procedimento como comprador, é o procedimento que os nossos clientes podem tomar.
Entendam que quanto mais eu fui bem indicada, fui bem mais citada, e talvez maior é o problema da pessoa que está sendo orientada, vamos dizer assim, né? E quanto mais isso for a mesma conexão, vamos dizer assim, eu sou a pessoa que estou indicando o escritório de arquitetura, né? Então, o cliente foi lá e encontrou o outro lá na padaria e disse, nossa, né? O amigo contou, nossa, eu tô querendo reformar o meu apartamento. Nossa, eu reformei meu apartamento recente, fiz com o arquiteto XYZ, foi ótimo, foi muito bom, a minha experiência foi ótima, eu acho que você devia ir lá. Quanto mais confiança o teu cliente passar, mais ele vai se sentir confiante de ir até você, né? Isso não é garantia de venda nem de conversão, mas já é 50% do caminho andado, né? 50% do caminho andado. Aí a gente vai falar de uma coisa hoje e depois eu vou até citar algumas coisas que vocês estão comentando aqui, mas uma das coisas que a gente precisa fazer, considerando que a gente quer vender por indicação, é manter e fortalecer a nossa rede de contatos, a nossa rede de relacionamentos e a nossa rede de indicação. Nossa, a cachorrada aqui na vizinhança tá atiçada, né? Então, olha só, quando a gente tem uma rede de relacionamento, quando a gente tem uma rede de clientes, ex-clientes, e essa rede indica e outros compram e essa rede vai se indicando, né? Essa rede vai ampliando, a gente não tem muito controle sobre essa rede de indicação, porque a gente não sabe quantas pessoas vão vir de indicação porque a gente está jogando para o mercado. Mas a gente pode ter controle de como fazer isso. Vou dar alguns exemplos, ou como a gente pode fazer para alimentar e fortificar essa rede, né, que pode nos gerar muitas indicações, como vários de vocês falaram aqui, que a grande maioria vem de indicação, né? Então, olha só, um dos grandes canais de fortalecer indicação se chama pós-venda. Cuidar do pós-venda. Então, vou falar em 2 momentos hoje. Um, de cuidar ao longo do processo, quando a pessoa é tua cliente e depois ela sendo bem atendida, ela vai indicar. E o outro que eu quero começar por esse, porque normalmente é o que a gente dá menos atenção, que os profissionais de uma forma geral dão menos atenção, que é o pós-venda. Pós-venda entreguei a obra, entreguei o projeto, acabei com aquele contrato com o qual eu fui contratado. E aí a gente fica um tempo sem entrar em contato com aquele cliente. E aí depois a gente quer que essa pessoa indique a gente daqui a 1, 2 anos. Normalmente o período de indicação da pessoa é relativamente curto, claro, depende do impacto que a gente causou nela. Quanto maior o impacto, quanto maior a relação que a gente teve com essa pessoa ao longo do processo, maior é a probabilidade de ela indicar a gente, né? Se foi um bom processo, se foi um bom relacionamento. Com o tempo, isso tende a esfriar um pouquinho. Por que isso tende a esfriar um pouco? Porque a gente vai fazendo outras coisas, o cliente de vocês vai fazer outra coisa, daí ele vai viajar, daí ele vai falar sobre a viagem, ele não fala mais sobre o apartamento que ele reformou. Daí, depois disso, casa a filha, daí ele vai falar sobre o casamento da filha, ele não fala mais sobre o projeto que ele reformou, que inclusive foi bem atendido, enfim. Então, manter um relacionamento pós-venda é essencial hoje em dia. O que é um relacionamento pós-venda? De repente a gente pode mandar, claro, pode usar de ferramentas de tecnologia que eu vou falar mais amanhã. Posso mandar um e-mail marketing, eu posso mandar um WhatsApp, né? Eu posso, de repente, estar em lugares que os meus clientes estão. De vez em quando eu vou lá e apareço, porque quem não é visto não é lembrado. E se você não é lembrado, você não é citado em conversa. Se você não é citado, você não está sendo indicado. Porque o fato de você não ser indicado não necessariamente é que você prestou um serviço ruim. Faz sentido? Às vezes a gente não é indicado porque a gente não é lembrado. Porque passou tanto tempo e você não deu o ar da graça pro teu cliente que ele... Não é que ele esqueceu, mas ele... depois disso a sobrinha se formou, daí ele... acho que eu vou fazer com ela, né? Também... Nem sei mais se aquele profissional que eu fiz ainda tá fazendo projeto. Tem gente que some do mapa do cliente depois de um tempo. Tipo, fiz o meu serviço, acabou, sumiu do mapa, desapareceu. O cliente esquece, gente. Ou vocês acham que não?
Pense se a gente não esquece. A gente mal e mal lembra o que a gente almoçou ontem. Com o tempo, a pessoa tende a esquecer. Como faz para lembrar? Se mantém na mente do cliente e grava quanto mais coisas pela emoção, não pela técnica necessariamente, né? Vou sempre repetir isso. O engajamento, a conexão e a confiança se dá pela técnica, claro, você solucionar o problema, e pela emoção. Quanto maior a emoção que você gerar ao longo do processo, mais ele se lembra. Mas não vamos correr o risco, porque eu não sei o quanto eu me impactei emocionalmente. Por mais que ele me descreva, ele entrou no apartamento, achou tudo lindo, maravilhoso, pode ser até chorar quando entrou. Mas depois de um tempo, pode ser que ele esqueça. Não deixe isso sob responsabilidade do seu cliente, né? Não entregue a indicação totalmente na mão dele. Então, de vez em quando entre em contato, de vez em quando você pode mandar uma mensagem, você pode mandar tem um manual de manutenção de alguma coisa que ele comprou e que você sabe, ou um lançamento de alguma coisa que ele goste, ou você foi numa feira, mande para ele, ou dá uma ligada para, né, aniversário, datas comemorativas. A gente normalmente, as pessoas estão lidando hoje com isso de uma forma tão impessoal, né? Manda só o WhatsApp, manda mensagens automáticas de sistema, que ok, é muito interessante quando você tem uma rede muito grande, mas o contato, a conexão é que gera muita confiança ainda, principalmente se o seu cliente vem de indicação. Se ele tá vindo dessa conexão mais pessoal, você não pode necessariamente transformar isso numa conexão impessoal. Então ele veio de indicação, ele se contratou, ele contratou você por indicação, veio de uma indicação, vocês se conectaram, estão trabalhando juntos e daqui a pouco tudo isso se transforma num negócio online, sendo que essa pessoa não é online. Entende? Faz sentido que a gente precisa se conectar da forma como eles também vieram com a gente. Então, se eles são mais offline, talvez a gente tenha que ser mais offline também, né? Se eles estão ouvindo de pessoas, a gente talvez também tenha que ouvir nesse sentido. Mas manter um contato pós. Quem aí faz pós-venda? Mantenha um contato com o cliente. Eu tenho um cliente que a gente chama de... a gente tem uma lista VIP, vamos dizer. Todo mundo tem. A gente não atende todos os clientes iguais, até porque nem todo mundo é igual. E a gente tem clientes não melhores ou maiores, né? Mas a gente tem alguns clientes diferentes do outros, dependendo do nicho que você atua. Então, quando a gente trabalha com clientes, por exemplo, a gente tem um cliente VIP que de vez em quando a gente pega e toma um café, né? Ele não tá durante 2, 3 anos, ele não tá fazendo projeto com a gente, mas de vez em quando, porque ele não tá fazendo, não é porque ele não está fazendo com a gente, ele não está fazendo. Mas a gente toma um café, a gente senta para conversar, por quê? Porque mesmo se ele não está fazendo, eu sei que ele me indica. Então eu preciso manter um relacionamento com ele, até porque, né, a gente gosta de conversar, enfim, tem muitos assuntos em comum, mas a gente mantém um relacionamento para eu não sair da rede. Eu não posso sair da rede dele, porque eu corro o risco de sair da indicação dele. Eu falei isso esses dias numa aula de mentoria, eu falei, a gente não pode correr o risco, se o cliente está na tua rede, se ele vem, ele pode te indicar, né? Você já atendeu ele foi bem atendido, ele gostou do seu serviço, não corra o risco de outra pessoa entrar na sua rede e pegar ele, né? Como se fosse assim, não deixe ninguém roubar, mas isso tem que ser de uma maneira saudável, sutil. Então, manter essa rede de relacionamento é importante, mas isso só funciona de uma maneira sutil, né? Não pode ser do nada você aparecer aí sem sentido nenhum. E para isso ser sutil, você tem que entender seu cliente, né? Entender o que está acontecendo e entender quem não sabe, quem está vindo de indicação ou de mídia ou de Google tem que saber. Isso é clareza do seu negócio, né? Quem já entende, ótimo. Quem não entende,
tá na hora de começar a descobrir exatamente de cada 10 clientes quantos vêm de indicação, quantos vêm de mídia social, quantos vêm do Facebook. Isso faz muito sentido e ajuda você a direcionar suas estratégias e não gastar tempo e força onde não tem necessidade. Esse é o caminho. Então, essa é a primeira estratégia pós-venda, é se manter contato com os clientes que você já tem, que você sabe, né, que foram seus clientes, que são seus clientes, e manter eles dentro da sua rede, para eles se sentirem valorizados, informados do que você está fazendo, para daí depois você fazer, para ele virar o teu vendedor. É como se ele virasse, ele virando seu fã, ele vira seu vendedor, né? Então essa é a ideia, manter ele na rede, mesmo após ele deixar de ser cliente. Faz sentido isso para vocês? Que a gente tem que alimentar o nosso cliente com informações, com questionamentos, com informes, né? Com um cafezinho, com uma conversa, e aí soube que a sua filha se formou, e aí como é que foi? Porque isso é emoção, isso é coração, isso não é técnica. As pessoas indicam, não elas indicam porque um restaurante porque a comida era boa, sim, mas se a comida era boa e o atendimento foi ruim, a gente indica? Provavelmente a gente, a comida até é boa, mas cara, não foi muito legal o atendimento. E aí se você fala assim, não foi muito legal o atendimento, a pessoa que você falou se animou pra ir? Não se animou, certeza que não. Ela se anima pra ir quando ela diz, cara, eu fui lá naquele restaurante, foi super legal, fui super bem atendida, a comida é ótima. Assim que a gente quer que os nossos clientes falem da gente. Então, se a gente quer que os nossos clientes falem da gente assim, a gente tem que criar isso durante o processo e após o processo. Nossa, terminou. Isso faz parte de surpreender o cliente, né? Faz parte da experiência do cliente ao longo do processo. Tanto antes de compra, ao longo do processo e pós-venda, que a gente chama pós-venda, pós-compra, pós-contrato, enfim, o nome que você queira dar. Não abandone seu cliente depois que o contrato acabou. Não abandone seu cliente depois que as coisas foram entregues. As pessoas querem esse relacionamento, elas querem essa conexão. Não de forma bruta, assim, bruta que eu digo intencional. Oi, tô te ligando para ver se você me indicou para alguém. Não é isso, né? Mas é construir um relacionamento a curto e médio prazo. Percebam-se muitas, no meu caso, muitas das indicações não foram indicações de projetos que eu entreguei no ano passado ou no mês passado. Foram relacionamentos que a gente vem construindo ao longo dos anos. E esses são muito mais sólidos do que o projeto que você fez no mês passado. Por quê? Porque são relacionamentos. E relacionamentos geram confiança. E é confiança que conecta hoje. Um dos critérios que conectam, né? Então, esse é o primeiro item de pós-venda. E aí, o segundo item que eu queria ressaltar um pouco mais, né? A gente já falou de estar em lugares que que os clientes estão, né? Que os seus clientes estão, que os seus antigos, vamos dizer, possíveis antigos clientes estão e lugares que os seus possíveis clientes estão. Então, você imagina que você foi indicada por alguém e você tá ali em alguma reunião ou em algum evento e a pessoa diz, nossa, essa pessoa existe mesmo, olha ali, né, ela tá aqui. Então, esse estar nos lugares que as pessoas estão também ajuda. Não é uma indicação, mas é um processo que ajuda, uma ação, uma atitude que ajuda no processo de indicação, né? Porque senão você fica lá sentado no escritório, sentadão, esperando que alguém apareça por indicação. Você tem que assumir também algumas atitudes e algumas ações para que o seu cliente que te indique também ele possa, cara, eu indico, mas ela também tá nesses lugares, ela também faz coisa boa, ela também posta, né? Tem outras pessoas também falando dela, né? Não adianta ser, agora beleza, vou esperar. Esse é o errado da indicação, né? A gente esperar que tudo aconteça pelo cliente. Algumas coisas a gente pode fazer, né? Então, uma é manter esse relacionamento, valorizar, incentivar o cliente. Existem momentos que a gente tem que olhar o que acontece com outros segmentos do mercado, talvez eu possa chamar assim, pra gente aprender com eles, né? Não fazer necessariamente igual, mas tirar ideias de lá. Eu tenho amigas colegas minhas, arquitetas de outros lugares do país, que fazem muito fidelização do cliente, mas uma fidelização não assim
só por indicação, uma fidelização de cliente mais real. Então, se você me indicar, acabou o processo, né? Vou usar o exemplo que elas fazem, né? Que a gente até tá tentando implantar também de uma outra maneira, mas elas fazem um processo assim, acabou, entreguei a obra para o cliente lá, depois de um tempo liga, e aí, né? Como foi? Como é que vocês estão agora no apartamento? Tá tudo certo? Vocês têm algum problema, alguma dúvida? Enfim, né? Tá tudo bem? E se adaptaram à nova rotina e tal. Eu queria saber se vocês gostaram do nosso atendimento. Daí a pessoa vai dizer, sim, claro. Então, a gente tem uma campanha de fidelização que se vocês indicam o nosso serviço para 3, 5, sei lá quantas pessoas, a gente faz um upgrade em alguma coisa. Elas prestam um serviço, uma parte de um serviço gratuitamente. Então, quando você, daqui a 6 meses, ou enfim, como isso, né, detalhes como isso se resolve, mas elas dão um upgrade, ou elas oferecem assim, então lembra que ficou pendente ainda, não pendente porque no seu contrato, mas a pessoa não quis fazer, aquele quarto X, então, se você fizer 5 indicações ou 3 indicações, a gente vai com você na loja XYZ e te ajuda a escolher o que precisa para aquele quarto. Vocês entenderam? Cria uma campanha de fidelização por indicação. A pessoa até é fiel, mas a gente não é um restaurante, né, que coma 10 refeições e ganhe uma, porque a pessoa não volta 10 vezes, talvez, né? Talvez ela até volte. Ela pode indicar 10 pessoas, mas é difícil ela voltar 10 vezes, porque normalmente os nossos processos são maiores, mesmo quem trabalha, né, que tem marcenaria, normalmente são processos maiores, são coisas muito grandes, então não são 5, 10 refeições, né? É um projeto muito grande. Então, mas eu posso fazer um sistema, de repente, por que não? Né? De você indica e você ganha um bônus, ou você ganha um atendimento, ou você ganha alguma coisa. Olha só, por que não? Por que a gente não inova, né? Se de repente alguém já faz alguma coisa parecida, pode escrever aí pra gente, né? Compartilhar, trocar ideias, porque cada um tem o seu negócio. Não necessariamente o que você aplica no seu, eu vou conseguir aplicar literalmente no meu, né? A gente tem que adaptar um pouco, mas se um aprender com o outro, a gente chega no próximo nível muito mais fácil. Então, por exemplo, isso pode ser uma questão que pode ser feita, né? A gente pode tornar a experiência emocional do cliente ao longo do processo muito melhor. De repente, alguns mimos. Eu uso um exemplo, até já usei em alguns treinamentos, mas eu uso um exemplo que eu tenho um escritório físico, as pessoas vão lá, tem uma reunião, sabe? Tem porta, campainha. É bem tradicional, porque minha cidade é uma cidade menor e é bem, assim, mais tradicional o negócio, né? A gente até tá mudando algumas coisas, mas para vocês usarem como exemplo. Eu me coloquei no lugar do cliente, estudei toda a jornada do cliente e eu percebi que ele, quando ele chegava no meu escritório, eu arrumava a sala de reuniões, eu botava aromas, eu arrumava todo o espaço, né? Foi todo planejado para ele se sentir bem dentro da sala de reuniões, mas quando ele chegava, tipo, na recepção, não tinha uma água e um café. Parece meio bobo, mas existia uma época, daí a gente, ninguém toma, vamos tirar. Daí a gente tirou, e aí eu comecei a perceber, falei, nossa, mas falta alguma coisa aqui para melhorar a experiência do cliente. E aí a gente começou a avaliar um monte de coisas. Então são pequenas coisinhas que às vezes a gente faz que melhora o atendimento, que melhora a experiência do cliente, e ele se sente mais confortável, ele confia mais em você e automaticamente ele entra dentro da sua rede e ele indica mais pessoas. E a gente conseguiu comprovar isso, tá? A gente fez 2, 3 ajustes ao longo do processo inteiro de atendimento e aumentou ainda mais o nosso nível de indicação. Daquelas pessoas, né, que a gente melhorou o processo interno. Então, a gente monitora também. Então, monitorar é prestar um pouco de atenção, né? Se colocar um pouco mais no lugar desse cliente, tanto em entrega de produtos ou serviços, como de realmente se conectar. Tem muita gente que fala que, por exemplo, nós arquitetos, os engenheiros também tem, mas um pouco menos, nós arquitetos, design, tem gente que fala assim, a gente é meio psicólogo, e a gente talvez deva ser mesmo, né? Porque essa é a conexão emocional. Então, perceber mais isso, porque a pessoa, ela compra de você. Ela se conecta com você.
ela não se conecta com o seu projeto, ela se conecta com alguém por trás daquilo que foi criado. Ela se conecta com um rosto, com uma cara, com um conceito, com o porquê que você faz aquilo. Então ela também quer se sentir conectada. Então esse atendimento, esse cuidado ao longo do atendimento é importante. A Bruna escreveu aqui, ó, fazer sempre mais do que o cliente espera de você, né? Isso é muito importante. Isso é que aumenta o seu nível de indicação. Então é um cuidado além da técnica, né? É um cuidado com o processo todo. Outro exemplo que a gente fez, por exemplo, existe um, eu vou citar um exemplo, mais um exemplo de uma amiga minha, depois eu falo uma coisa que a gente fez. Por exemplo, tem uma colega minha que antes do primeiro atendimento a pessoa nem fechou contrato com o possível cliente, nem fechou contrato com ela ainda. É um que a gente chama de um prospect, né? Ou uma prospecção, ou um lead, que alguém pode chamar. Entrou em contato, gostaria de fazer um projeto, então você pode vir aqui para uma reunião no dia 19 de setembro às 10 horas. Antes de a pessoa vir, ela recebe na casa dela, alguém leva um mimo na casa dela. Opa, pessoa... Imagina, gente, quem é que dá um negócio pra pessoa... Isso não, quando eu falo mimo, não quer dizer uma coisa extraordinária. Quer dizer um mimo. Que a pessoa com um bilhete, sei lá, né? Ela até dá uma coisa relativamente, porque o público dela é um público de classe mais alta, né? E ela quer conectar de uma forma também com um pouco de status, mas porque é o conceito dela, né? Mas não necessariamente eu preciso. Se eu entender o que agrada meu público, pode ser uma coisa bem pequena. Mas imagina que a pessoa é surpreendida, ela nem fechou o contrato e ela já recebe uma surpresa. Ela já chega, poxa, esse lugar aqui é diferente. Nem foi já capaz de falar pra amiga. Nossa, eu tenho uma reunião amanhã, mas eu nem fui na reunião ainda e já ganhei um mimo. Olha só que coisa fantástica. A pessoa tá falando de você, né? E nem é cliente ainda. Tem gente que vai falar de você e não é seu cliente. Vocês têm seguidores na internet que não são seu cliente, não tem? Tem gente que curte o que você faz e não é teu cliente. Tem gente que indica você e nem é teu cliente, indicou só de que tanto a gente falou. Tem um ditado que diz, né, que quem não é visto não é lembrado. As pessoas têm que estar falando da gente, por isso que a gente também tem que estar nas mídias, a gente tem que estar nos lugares, a gente tem que falar sobre o que a gente faz. Isso faz parte de vender, isso faz parte de a gente mostrar para os outros, né, porque, não como um exibicionismo, mas para as outras, para o cliente poder nos achar também. Para aquela pessoa que quer nos indicar também ter argumentos, né? Nossa, foi muito legal, os projetos dela são muito lindos, sabe? Ficou fantástico. E daí ela quer mostrar... Tá, mas a outra pessoa pergunta assim... Tá, mas o que ela faz? Daí entra no Instagram, não tem nada. Não ajuda também, né? Então as mídias sociais, né? Ou um site ajuda nesse aspecto. Mas a indicação tem muita força. Muita força. Então eu falei sobre esse pós-venda, falei sobre esse cuidado ao longo do processo, muitas vezes um mimozinho, né, no processo, um bônus que você pode dar, né, um convite para um evento, às vezes, olha, recebi um convite aqui, gostaria, o que você acha de ir também, penso que poderia ser legal. A conexão é com a emoção, né? E o cliente, quando ao longo do processo, no final, além do problema dele ser resolvido, ele se sentiu confiante, né? Ele sente confiança em você, ele te indica. A gente não indica fornecedores mais ou menos. A maioria dos profissionais, isso vale também quando a gente indica pessoas, né? Então, quando a gente não indica fornecedores mais ou menos, vocês indicam mais ou menos? E é difícil encontrar fornecedores para indicar muitas vezes. Porque você tem, né? A gente tem lá no escritório, tipo tem que atender isso. Se não atende no prazo, a gente nem indica. Por quê? Porque você está colocando o seu nome no jogo. Então, quando alguém indica você, a pessoa está colocando o nome dela junto com você. Então, ela quer ter certeza disso, né? Ela só vai fazer isso se ela tiver certeza. Então, você precisa mostrar e cumprir com o que você combinou o processo inteiro. Parece básico, mas é verdade. Se você deu um prazo, cumpra o prazo.
Se você disse que você ia resolver tal situação, resolva. E tente sempre resolver mais para que esse engajamento, não é a palavra, para que essa conexão com o seu cliente seja maior, que essa experiência dele seja muito boa e ele te indique, né? Então, às vezes é um agrado, às vezes no meio do processo, por exemplo, vamos fazer uma reunião na obra aqui, leva um cafezinho, como é que você entrega a obra? Ah, eu entrego a obra, eu monto, né? Eu faço toda a montagem. Mas e o que tem a mais disso para a pessoa se emocionar, né? Para ela se conectar e, cara, realmente vocês foram a única solução, ou foi a melhor solução que eu tive para minha obra, para o meu projeto, para minha cozinha, enfim. E cada um de nós, mesmo se a gente trabalha, né, arquitetos, designers, engenheiros, lojas, a gente tem o nosso diferencial e o cliente, na verdade, está buscando isso. Então a gente precisa valorizar, é um caminho valorizar a forma como a gente faz, né? Então, indicação é essa rede de pessoas que a gente quer que cresça cada vez mais. Mas para que ela cresça cada vez mais, eu tenho que alimentar ela durante o processo e após o processo. A gente não pode esquecer quem já foi, né? Porque se faz muito tempo que a gente não vai mais num restaurante, por exemplo, e a gente não tem notícia sobre aquele restaurante, você diz, nossa, faz tempo. Há um ano atrás, quando eu fui, era legal, mas agora eu também já não sei mais. Foi bem legal quando eu fui, mas agora eu não sei mais se tá legal ou como é que tá. Por quê? Porque você não foi mais, você não recebeu mais notícias, você não recebeu mais nada de um restaurante, então você, você não tem mais certeza. Então não deixe a memória boa ou a experiência boa, ótima, maravilhosa que o cliente teve de você morrer com o tempo. Alimente isso de vez em quando, né? Eu falei ontem de fazer uma pesquisa de satisfação. Quem aí faz pesquisa de satisfação? Digam aí pra mim, quem que faz? Eu faço. Eu faço pesquisa de satisfação com uma única pergunta, que durante a vigência do nosso contrato, eu escrevo de uma outra maneira, mas durante o nosso atendimento, né, qual foi o seu nível de satisfação e o quanto você indicaria os nossos serviços para outras pessoas, de 1 a 5. Não fico perguntando como foi o atendimento ao telefone. Eu fazia isso há uns 5 anos atrás, hoje eu já não faço mais. E daí, claro, eu faço mais 2 ali para comentários, agradecimentos, enfim. E aí eu consigo descobrir o que aconteceu. Se foi bom, se foi ruim eu tento descobrir por quê. Porque daí eu estou puxando para mim o controle e a responsabilidade de se deu errado, se não foi tão bom, eu vou descobrir por quê. Porque às vezes, mesmo que o processo para aquela pessoa não foi tão bom, mas se no final você conectou, você entendeu o que aconteceu, pediu desculpa, enfim, tentou consertar, ou pelo menos entendeu, porque às vezes não deu nada de errado, mas o processo foi tenso, e se no final, tipo aquela coisa de vamos fazer as pazes, ele pode passar a te indicar, né? Só que às vezes a gente não tira um tempo ou não se permite ouvir o que a pessoa quer dizer ao nosso respeito, porque nós somos superiores, tem pessoas que acreditam nisso, né? Então acabam não se conectando com esse cliente de verdade. Então o caminho tá no cliente. A indicação é dele, mas a gente pode ajudar ele para que essa rede aumente, né? Porque é uma coisa que a gente não tem controle de certa maneira. Quando eu faço de qualquer jeito, acaba o processo, eu deixo o cliente sair e não sei se ele volta e não sei quem vem de indicação, eu não pergunto e eu não tento melhorar o meu processo de atendimento e as minhas interações com o meu cliente na jornada, eu tô deixando para ele, eu não tô assumindo a responsabilidade, então é ônus e bônus seu. Agora, se você assume, se começa a descobrir o que tá acontecendo, aonde que eu posso melhorar, se de repente eu posso fazer uma campanha de indicação, né? Por exemplo, descobrir o que as pessoas estão falando, né? Se você pode melhorar esse pós-venda, alimente seu cliente, dê informações para ele. O óbvio para mim não é óbvio para os nossos clientes. O óbvio para você não é óbvio para o teu cliente. Por exemplo, nossa, mas eu fiz tanta coisa agora, né? Aquele cliente de 1 ano atrás, você acha que ele tá vendo suas mídias e tá falando para as pessoas.
Talvez ele não esteja. Talvez ele nem sabe que você agora fez um mega projeto e que podia, né, ser referência para outras pessoas, né, ou que isso deu um up na tua carreira, ou que você foi fazer um curso que antes você não tinha. Forme essas pessoas, né? Converse. Pode ser offline ou online, né? Pode ser numa mídia ou alguma coisa. Então, essa é a ideia. Então, assim, entender como é o processo e assumir essas responsabilidades, né? Assumir para si essas responsabilidades e manter e fortalecer essa rede. Dá para fortalecer e muito a rede de indicações, mas a responsabilidade é nossa, tá? Gente, alguém aí tem alguma sugestão? A gente falou bastante aqui para cima de confiança, né, de indicação, de fornecedores também, lógico, né, o que a gente fala aqui é mais, os fornecedores podem ser parceiros de indicação. A indicação pode vir de fornecedores, sim, mas vou fazer um parênteses que eu falo muito com os meus alunos e mentorandos, né, indicação de fornecedor tem que ser uma parceria também, tá? Porque às vezes a gente fica... tem que ser o que a gente ganha. E não é necessariamente dinheiro, essas coisas, mas assim, tem que ser uma parceria. Senão você indica outra pessoa e ela não indica você como fornecedor. Agora, se o fornecedor te indica, ele também pode indicar outras pessoas. Entenda como funciona isso. Deixe claro, ele pode dizer assim, nossa, eu te indico, mas também que eu acho que você trabalha legal para aquele perfil de cliente, mas também indica um outro profissional. Como é essa rede de indicação entre fornecedores ou você com os fornecedores? Né? Porque senão a gente também fica, mas olha só, a minha marcenaria me indica e tá tudo certo. Mas ela também pode ser que ela indica outro profissional. A gente descobriu isso dentro de um grupo de mentoria que a pessoa achava que, tipo, não, aquela marcenaria indica tudo pra mim. Quando ela descobriu, tinha outras pessoas na jogada. Então, qual é o jogo que tá se jogando? Esse jogo tem que ficar claro. E essa clareza eu acho essencial hoje em dia. Essa clareza eu acho essencial para que a gente chegue no próximo nível, tanto em fornecedor quanto cliente, né? O nosso mercado tem que ser mais profissional. E se é mais profissional, profissional, não que a gente não seja, não me julguem mal nesse assunto, num assunto técnico, porque vai sobreviver no mercado realmente profissionais de qualidade, porque sem qualidade, na verdade, eu falo que nem é meu concorrente. Se não tem qualidade, nem meu concorrente é, né? Faz sentido que, tipo, eu quero jogar um jogo daqui pra cima, né? Mas a gente tem que se atentar muito a essas coisas. Então, quando eu falo de profissional, é assim. Então, entre fornecedores, qual é o jogo que tá jogando? Então, essa indicação, mas meu fornecedor me indica, ele pode indicar outras pessoas também. E tá tudo bem, só que entenda qual é para você não contar com o ovo antes da galinha. Mas olha só, eu tenho 3 clientes e eles me indicam para um monte de gente. Só não conte só com isso. Faça outras coisas, que é o que a gente vai falar amanhã também um pouco, porque senão também não jogue pro mundo, tenha controle, né? Pra gente encerrar aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, espero que tenha feito sentido. Se fez sentido isso que a gente falou, que eu falei hoje aí, eu queria que deem aí um joinha, qualquer coisa, para eu entender se vocês gostaram da live, se é isso aí mesmo. Muitas coisas algumas pessoas já podem de repente estar fazendo, outras não, mas a ideia é que a gente vá falando, né? Quanto mais a gente fala sobre essas coisas, mais essas coisas gravam e a gente tira tempo. E a gente precisa tirar, não é tirar tempo, vamos dizer, a gente precisa se dedicar um pouco a falar sobre essas coisas, né? Alinhar um pouco essas indicações, esses fornecedores, a gestão, o marketing, enfim, para a gente sair talvez, de um certo amadorismo de gestão que acontece em alguns escritórios, né? Então, e aí a gente deixar de se atentar um pouco para a concorrência e assumir o primeiro pilar do método do ProTransforma, que é a postura. Assuma algumas responsabilidades e faça essas mudanças que você quer, né? E a concorrência e a indicação é isso, né?
estar nos lugares, se conectar com as pessoas de verdade, entender qual é a real necessidade delas e realmente se conectar. O foco tá no cliente e não na gente, né? Eu falo que a gente é um mero articulador do que o cliente quer e a gente tem que fazer com que tudo que ele queira seja realizado e ainda, além de tudo, melhorar a experiência. É difícil? Não é fácil, não, mas é simples, na verdade. É atentar para o que ele quer e fazer o que ele quer. Lógico, dentro da técnica, né, gente? Dentro da qualidade, tudo isso ninguém está discutindo aqui. A gente só está discutindo como tornar essa experiência melhor para que vocês tenham uma rede de indicação cada vez maior. Lembrando que isso vai aumentando, isso vai escalonando, mas a gente precisa tomar esse cuidado e tratar o nosso cliente com muito carinho.